Salve, meus queridos alunos dos cursos de farmácia, biomedicina e estética da UDC. Professor Poti novamente com vocês, com a última parte da aula de adaptação e lesão celular, dando continuidade às três partes anteriores, tá? Então, na aula passada, a gente encerrou com displasia, que a displasia seria uma metaplasia desequilibrada, um processo de multiplicação celular com inchaço, quer dizer, é uma metaplasia com uma hipertrofia, então as células incham e se multiplicam, e a partir daí, esse processo displásico, que é reversível, tudo vai depender da situação, da condição, da causa, né? Ele pode, se não for tratado, se o motivo for um motivo normalmente grave, ele pode evoluir, vamos dizer assim, para uma condição pré-neoplásica. Neoplasia, para quem não sabe, é câncer. Novo, plasis, tecido. Então, o nome câncer é uma palavra em latim que significa caranguejo, conforme eu comentei com vocês em aula. E a palavra câncer foi denominada há alguns séculos atrás, quando os médicos pela primeira vez se depararam numa cirurgia com um tumor, né, maligno. Esse tumor tinha um formato com as suas ramificações laterais que lembrava a figura de um caranguejo. Lembrava a figura de um caranguejo. A partir daí, deram o apelido de câncer, né? Então, o nome correto mesmo é neoplasia. Então, um processo de displasia, ele pode evoluir para um câncer. Então, você pode ter a chamada condição precursora, ou seja, a condição pré-neoplásica ou lesão pré-neoplásica, que pode virar uma neoplasia. Tá? Vamos adiante. Então, nós temos aqui as chamadas lesões de forma ou de condição de doença, né, que podem gerar uma estrutura cancerígena. Né? Quer dizer, lembrando que o câncer, a neoplasia, nada mais é do que, resumidamente, biológica, celularmente falando, é um distúrbio de divisão celular, é uma divisão celular incontrolada, quer dizer, uma divisão celular anômala, né? Uma coisa terrível. E a principal causa de uma lesão pré-neoplásica são as displasias que a gente discutiu na aula anterior. Ou seja, relembrando, displasia é quando uma metaplasia ela não está controlada por alguma condição. Ela pode parar de se dividir ou se dividir de uma forma assim limitada, ou pode evoluir para o processo de câncer. Tá? Vamos lá. Então, as lesões que a gente pode citar, a hidrópica e a lipídica, tecnicamente falando. Uma por acúmulo de água hidrópica e uma por acúmulo de gordura. A degeneração lipídica também pode ser chamada de esteatose ou lipidose. Vamos aos exemplos. Degeneração hidrópica. Então, tu tem um acúmulo de água por um distúrbio de osmose. Lembrando que a osmose é uma permeabilidade seletiva da membrana da célula, onde você vai ter o correto fluxo de água de dentro para fora ou de fora para dentro, dependendo da situação, para equilibrar as concentrações das substâncias dissolvidas tanto no citoplasma quanto fora da célula. Né? Os chamados solutos dissolvidos no solvente universal, que é a água. Então, quando a célula faz uma osmose, o que ela faz? Ela migra, mantém um fluxo de água do meio menos concentrado para o mais concentrado sem consumo de energia. Então, o meio menos concentrado, também conhecido como hipotônico, é o meio que tem menor quantidade de soluto dissolvido em água. O meio mais concentrado ou hipertônico é aquele que tem uma maior concentração de soluto dissolvido em água. Tá? Então, vamos pegar um exemplo prático. Se a célula, vamos supor, tem o soluto, vou citar aqui o soluto mais importante e mais conhecido nos meios celulares, o cloreto de sódio, sal de cozinha. Se uma célula tem excesso de cloreto de sódio dentro dela e pouco cloreto de sódio fora, então a célula vai fazer com que a água que está fora dela entre para que a concentração
do citoplasma, que neste exemplo está alta, ou seja, o meio citoplasmático é hipertônico, a concentração diminua pela entrada de água. Então, naturalmente, a célula vai absorver água. Se, por exemplo, uma pessoa está desidratada, como a gente comentou em aula, no processo de desidratação, é sinal que a concentração do soluto dentro da célula está maior do que fora. Então a célula está hipertônica, porque ela perdeu água. Quando tu aplica um soro na pessoa, relembrando a aula presencial, acho que é a última aula presencial que eu dei para vocês, antes da quarentena, quando uma pessoa está desidratada, ela então teria, por exemplo, uma concentração de sal de cozinha, ou seja, a concentração desse soluto mais elevada dentro da célula, porque por razões diversas ela perdeu água. Então, quando tu aplica o soro, o que o soro faz? O soro faz a água entrar na célula justamente porque o meio sanguíneo está menos concentrado do que a própria célula. Então, a água migra do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Essa migração da água do meio menos concentrado ou hipotônico para o meio mais concentrado ou hipertônico chama-se osmose. Tranquilo? Quando você tem uma degeneração hidrópica, os motivos nós vamos discutir adiante, você tem uma perda dessa capacidade osmótica da célula, ou seja, você tem um desequilíbrio no gradiente osmótico. Então, com isso, você vai acumular água em excesso. O motivo é o desequilíbrio do controle do gradiente osmótico, ou seja, da osmose na membrana celular. MC aqui é a membrana celular. Então, a célula perde a capacidade de controlar quanta água pode sair, quanta água pode entrar. E com isso vai alterar completamente a capacidade dos mecanismos de absorção e eliminação de água e dos solutos ou eletrólitos, que são os sais minerais, dentre eles o principal, sal de cozinha, no metabolismo da célula. Ou seja, o metabolismo celular vai estar comprometido. A partir daí você pensa nas causas que podem ocasionar esse processo. Vamos lá. Uma intoxicação, seja ela interna ou externa, de via externa ou de via interna. A perda, evidentemente, da circulação do oxigênio, ou seja, uma hipóxia, uma asfixia, uma anóxia, ou seja, diminuição da quantidade de oxigênio disponível para esse tecido. Né? Febre alta, a hipertermia, a febre, né, pode gerar esse processo. E, normalmente, esses três mecanismos aqui são causados de uma maneira generalizada por infecções, ou bacterianas ou virais. Aqui está escrito vital, você está lendo vital, mas eu estou corrigindo. Aqui, quando você lê vital, leia-se viral. E isso é descoordenação motora de quem digitou isso daqui, ou seja, eu. Muito bem, vamos para frente. Macroscopicamente, o que vai acontecer? Né? No visual, o que você vai ver quando um tecido está sofrendo uma degeneração hidrópica, né? Está com acúmulo de água? Principalmente, ele vai aumentar o peso e o volume. Com isso, você vai ter vasos sanguíneos sendo espremidos por esse aumento de peso e de volume. O que a gente chama chiquemente, né, tecnicamente, a compressão capilar. Então, tu vai espremer o vaso. Se tu espreme o vaso, o que acontece? O volume de sangue começa a circular menos. E aí, menos sangue no tecido, você vai desenvolver palidez. Então, é um efeito puxando o outro. É o famoso efeito dominó. Vamos para frente. Degeneração por acúmulo de gordura. Quer dizer, tu vai ter acúmulo de gordura por deficiência ou enzimática, ou deficiência hormonal, ou lesões, causas diversificadas que nós vamos discutir. As degenerações lipídicas ou esteatoses podem ser também denominadas lipidoses. Vamos para frente. Então, acúmulo anormal, só que é reversível. Claro, vai depender do mecanismo, vai depender do processo. Então, nem sempre, dependendo dessa degeneração, se consegue resolver o problema. Tá? Na maior parte das vezes, a degeneração lipídica é reversível. Dá para você resolver o problema com ações de tratamento do paciente. Em alguns casos, a degeneração é tão grave que não tem mais o que fazer. Então, como eu falei, o processo é progressivo. Tá? Então, tecidos que comumente têm, de forma comum, acumulam gordura. Rins, túbulos renais, né? Fígado,
As células do fígado são chamadas de hepatócitos, como você está vendo eu marcar aqui para você. Coração, né? Os músculos cardíacos, principalmente a estrutura que circunda as artérias coronárias, né? Tanto a artéria coronária direita quanto a esquerda, e as artérias interventriculares anteriores e posteriores do coração, lembrando um pouquinho da anatomia aí, acumulam bastante gordura, justamente porque essas células metabolizam essa gordura porque há consumo muito intenso de energia, tá? Muito bem. Quando você tem processos de doença, ou seja, causa, etiologia de degeneração lipídica, né? As esteatoses, o exemplo mais comum é o álcool, né? O consumo excessivo de álcool, né? Consumo excessivo de álcool, medicamentos também, né? Tomar remédio sem necessidade, né? Você pode provocar uma intoxicação hepática e com isso o fígado, para tentar se proteger, começa a acumular gordura. E aqui, ou seja, fica pior a emenda do que o soneto, né? A coisa piora, ele tenta consertar, a coisa piora. Falta de oxigenação, diminuição da glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, que nós já trabalhamos em aula presencial, ou seja, você diminui a produção de molécula energética e a oxidação ou degradação dos ácidos graxos. Lembrando que a gordura ou lipídio são ésteres de ácidos graxos e álcoois, ou seja, tu vai ter álcool reagindo com ácido graxo, o resultado disso é uma gordura, tá? Então, a gordura, quimicamente falando, é um éster. E o que é o éster? O éster é um ácido graxo e um álcool. Esse tipo de éster, né? É um ácido graxo e álcool. Lembrando, toda gordura é um éster, nem todo éster é gordura. No caso das gorduras, os ácidos orgânicos que participam da estrutura são os ácidos graxos, tá? Então, tu obtém eles na alimentação. Então, uma dieta desequilibrada, né, hipercalórica, caso de doença prévia, né, diabetes mellitus, né, descompensado, ou seja, você não está compensando a quantidade de insulina a ser produzida pelo pâncreas, e distúrbios metabólicos ou genéticos. O exemplo aqui, por exemplo, o hipotireoidismo, né? No hipotireoidismo, a tua tireoide, por razões diversificadas, ela está preguiçosa, não está produzindo corretamente o T3 e o T4, que são os hormônios que regulam essa faixa metabólica, a capacidade de consumo celular. Se tu tem baixa quantidade de T3 e T4 circulantes no sangue, o teu metabolismo vai ficar reduzido, ou seja, a tua capacidade de digerir e de consumir calorias será menor do que a capacidade que tu vai ter de armazenar. Então, normalmente, uma pessoa sem tratamento com hipotireoidismo, ela engorda, tá? São casos clássicos. Aqui um esqueminha simples de você entender, apesar de parecer complexo. Os ácidos graxos livres, né, são absorvidos pelas células, podem reagir com glicerofosfato, acetato, gerando triglicerídeos e lipoproteínas, podem ser oxidados para corpos cetônicos, gerando intoxicação, pode formar mais fosfolipídicos que vão se acumular no sangue, podem formar mais colesterol ou o acúmulo generalizado de lipídios na estrutura. Então, tu pode ter a captação, o metabolismo por quebra molecular, ou seja, o catabolismo, e com resultado o acúmulo de lipídios na estrutura. Tá? Qualquer um dos eventos que possa ocasionar defeito nessa estrutura, algum evento com defeito, vai gerar acúmulo de lipídio. Tá? Para encerrar, nós temos aqui aumento, obviamente, do volume, perde a consistência, vai ficar amarelado, pastoso, como eu posso mostrar para vocês aqui, nessa foto de fígado retirado de um paciente que morreu por consumo excessivo de álcool. Ele tem aqui um fígado esteatósico, né, cheio de gordura. O fígado tem a cor vinho e aqui ele está amarelado. Né? Vocês podem ver aqui a quantidade de gordura acumulada, que o fígado parece um queijo, né, uma coisa horrível. Muito bem. Aqui, microscopicamente, os vacúolos cheios de gordura, essas bolas brancas, cheias de gordura entre as células que tecnicamente estariam saudáveis. E para finalizar, as lipidoses, que são falhas enzimáticas que impedem com que a célula quebre gordura. Então, tu acumula gordura. 3 exemplos: doença de Gaucher, Niemann-Pick e Tay-Sachs, que são doenças por deficiências dessas enzimas e que afetam o sistema nervoso central. Observem. Obrigado pela atenção de vocês, um grande abraço e fiquem bem.